Você já se perguntou o que você deve fazer para ser salvo? Essa é uma dúvida que talvez você tenha. Uma outra dúvida talvez seja: para que você é salvo? Qual que é o propósito da salvação? Qual que é o propósito de Deus escolher você para o seu reino? Se você tem essas dúvidas, eu quero convidá-lo para que na oração da manhã de hoje Deus fale profundamente ao seu coração. Em primeiro lugar, como que você faz para participar do reino dele? Como que você faz, né, para ser salvo pelo Senhor? E o segundo ponto é entender qual que é o motivo dessa salvação. Qual que é o propósito para que você faça parte do reino? Para que de fato você foi chamado? Quero que você preste muita atenção naquilo que Deus tem para falar com você. E no final nós vamos orar. Quero orar pela sua vida, né? Quero abençoar você e sua casa e pedir, né, que Deus ele venha a derramar muito mais sobre a sua vida, derramar muito mais sobre a sua casa e que você tenha muita clareza e entendimento a respeito do seu propósito. Antes de nós continuarmos, eu quero aqui dar as boas-vindas para você que está chegando agora, né? Independente do seu credo, da sua religião, se você quer aprender mais de Jesus, se você quer aprender mais da sua palavra, então você está no lugar certo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a inscrever-se. Basta você apertar aí no botão de inscrição, depois aperta no sininho e seleciona todas. Fazendo isso, você receberá todas as notificações, todos os avisos sempre que tivermos um conteúdo novo aqui no canal, né? Sempre que tivermos ao vivo com alguma oração, alguma palavra específica, você não ficará de fora. Amém? Então, eu quero, antes de nós orarmos, né, trazer aqui uma breve reflexão, né, uma palavra de Deus para o seu coração na manhã de hoje, que vai responder essas duas perguntas, que são perguntas clássicas, né? A primeira, o que que você pode fazer para ser salvo? E a segunda, né, qual que é o motivo de você ser salvo? Nós vamos ler um texto que se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 8, que nos diz o seguinte: Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa, preste bem atenção, não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus. Olha só que interessante, você é obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Amém? Olha só que palavra abençoada, olha só que palavra interessante. Primeiro ponto, a salvação ela é mediante a graça. E aí você se pergunta, discípulo, por que que tantas pessoas querem servir ao Senhor, servem na igreja, servem às vezes na comunidade, no seu bairro? Entenda o seguinte, as pessoas elas não servem para serem salvas, mas elas servem porque elas já foram salvas. Elas já foram alcançadas por Jesus, por isso elas acabam servindo, porque entenderam o chamado, entenderam o amor. Não existe nada que você possa fazer, né, para receber a salvação. A salvação ela é pela graça mediante a fé. A única coisa que você precisa fazer para ser salvo, a única, não existe outra, é você entregar o seu coração para Jesus. É você reconhecer que você é pecador, que você precisa dele e entregar o teu coração
para que Ele governe, para que Ele seja o centro da sua vida, né? Para que o Espírito Santo ele direcione você em tudo aquilo que você fizer. Percebe? Essa é a única coisa que você precisa fazer, é aceitar o sacrifício de Jesus, reconhecendo que você é pecador. Mas a salvação ela não vem por obras. A Bíblia aqui nos diz que não é pela prática de boas obras, por quê? Para que ninguém se orgulhe. Se fosse assim, muitos poderiam dizer que conquistaram a salvação porque foram bons, porque trabalharam para o Senhor, porque ajudaram o próximo. Enfim, poderíamos citar aqui N motivos, mas não é por isso, né, para que ninguém se orgulhe. É mediante a graça, né, de Deus pela fé. Então é um dom gratuito de Deus, a salvação é um dom gratuito de Deus. No sentido, obviamente, de que houve um preço, Deus pagou um preço alto, né, pelas nossas vidas, quando ele envia o seu filho Jesus, mas no aspecto de nós alcançarmos essa salvação, ela é totalmente pela graça. Amém? Então nós respondemos a primeira pergunta, né? Esse primeiro questionamento, como que eu posso ser salvo? E a segunda pergunta é, para que você é salvo? E aí aqui na sequência, no versículo 10, ele diz o seguinte, que você é uma obra-prima de Deus. Criado em quem? Em Cristo Jesus. O que é uma obra-prima? Né? Uma obra-prima é um material, né, vamos colocar assim, que vai ser trabalhado, que vai ser transformado. Então a Bíblia diz que você é o quê? Um material, vamos colocar assim, né? Você é, é o alvo da ação de Deus, né? Então você é obra-prima de Deus criado em Cristo Jesus. Para quê? Então qual que é a finalidade da salvação? A fim de realizar as boas obras que de antemão ele planejou para você. Exatamente. Deus não te salvou simplesmente para te livrar dos teus problemas ou para fazer com que você prospere, né, em alguma área da sua vida. Muitas pessoas às vezes se entregam para Jesus achando que o seu propósito é ficar rico, né? Acha que às vezes o propósito de fazer parte do reino é não ter mais problemas, é receber uma cura. Embora essas coisas possam acontecer, não quer dizer que necessariamente elas ocorram, mas pode sim acontecer e está tudo certo. Mas você precisa entender que você foi salvo, que você faz parte do reino, você foi alistado, né, para o exército de Deus, para cumprir as obras que de antemão ele planejou para você. Amém? Então Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um projeto para a sua vida. E o seu papel é entender qual que é esse plano, entender qual que é esse projeto e segui-lo, né? Dentro desse projeto de Deus existem alguns pontos que já estão predeterminados, certo? Nós fomos chamados para amar a Deus, nós fomos chamados para amar o próximo, nós fomos chamados para fazer as boas obras que a Bíblia nos ensina. Mas também é muito provável que você tenha um chamado específico. Talvez você tenha um chamado específico para a obra, né, dentro dos 5 ministérios, exercendo alguns dons espirituais ou alguns dons específicos, né, dentro do corpo. Então é importante que você ore e busque do Senhor, né, qual que é o teu propósito específico, uma vez que você, à medida que você vai lendo a Bíblia, conversando com outros irmãos, à medida que você vai amadurecendo na fé, você vai entendendo quais são esses propósitos que são comuns a todos os cristãos, mas você também vai descobrir o propósito específico que Deus tem para a sua vida. Amém? Então essa é a beleza, né, do Evangelho. Nós somos salvos para servir à igreja, para servir ao próximo e não simplesmente
para termos, né, os nossos sonhos ou os nossos desejos realizados. Na verdade, Deus nos salva para realizar aquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Por isso que é muito importante que nós busquemos aquilo que Ele tem desenhado para nós, né? Qual que é o desenho do Senhor para as nossas vidas, até para que a gente não se frustre, para que a gente não deseje coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus, embora muitas vezes essas coisas sejam até é, é, lícitas, né? Mas não é para a nossa vida. Amém? Eu quero nesse momento, então, pedir que você se concentre aí com o Senhor, né? Eu vou orar pela sua vida. Se você tem motivos de oração, coloca aqui nos comentários, né? Se você precisa de uma oração específica ou se você precisa de oração por alguém, por um familiar, um parente, um amigo, né? Coloque aí nos comentários que nós vamos estar orando por ele. Amém? Meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento, Senhor, colocar a vida do meu irmão e da minha irmã diante do Senhor, te pedindo que essa palavra que foi ministrada ao seu coração, Pai, ela venha fazer sentido e ela venha produzir frutos, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome. Que haja entendimento, Pai, da tua palavra, que haja entendimento no quesito a salvação, que o meu irmão e a minha irmã possam entender, Pai, que eles não são salvos pelas suas obras, por aquilo que eles fazem, até mesmo para o Senhor. Não, não são as boas obras, mas é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então que haja esse entendimento, Pai, se por algum motivo o meu irmão ainda não entregou a vida para o Senhor, que ele possa fazer isso nesse momento, se arrependendo dos seus pecados e confessando o Senhor como único e suficiente Salvador. Eu oro também e peço, Pai, para que o propósito que o Senhor tem escrito para a vida do meu irmão, esse propósito seja revelado, ele seja mostrado, Pai, para ele, para que ele cumpra a sua jornada baseado nos teus planos, Senhor, baseado no teu projeto, naquilo que o Senhor tem específico para a vida dele, né? O que o Senhor desenhou para a vida dele não é a mesma coisa que o Senhor desenhou para a vida de outras pessoas. Então, que ele tenha essa clareza, que ele tenha esse entendimento, Pai, e que ele possa exercer o seu chamado, o seu propósito, né? O seu ministério para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Então, querido, se você crê nessa palavra, se você crê nessa mensagem, né, se você recebe essa oração, já coloca aí nos comentários, amém, discípulo, eu recebo em nome de Jesus. Eu quero convidá-lo a engajar na nossa campanha, né? Nós estamos pedindo a sua ajuda, pedindo o seu auxílio, porque nós não vamos conseguir sozinho de fazer desse canal o maior canal cristão do mundo. Amém? Então ajude-nos a espalhar a mensagem do Evangelho, ajude-nos a espalhar a mensagem do Reino, fazendo com que ele alcance corações, alcance vidas, e essas vidas sejam transformadas para a honra e para a glória de Deus. Então, pegue esse link de hoje, né? Pegue esse vídeo e compartilhe aí com pelo menos 3 pessoas, né? Compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe com quem você entende que será abençoado por essa palavra. E juntos nós levaremos, né, a palavra de Deus, nós ajudaremos Deus, né, cooperando com Deus na sua obra, fazendo com que a sua palavra ela se estenda, né, pelos 4 cantos do mundo e ela alcance muitos corações que estão precisando ouvir a mensagem do Evangelho. Amém? Um beijo no seu coração, muito obrigado pela sua companhia. Nós nos encontramos amanhã, se Deus quiser, meditando na palavra e orando na palavra para a honra e para a glória dele.